Nada me tira da cabeça que a possível aliança do Geraldo Alckmin com o Lula em 2022 seja muito mais uma estratégia do PT para conseguir, de alguma forma, aumentar suas chances de ganhar o governo do estado de São Paulo. Nada me tira da cabeça essa ideia e agora eu vou comentar essa última pesquisa que foi feita pelo Datafolha, falando de dois cenários aqui para o governo do estado de São Paulo, e isso aqui eu acho que meio que mostra aonde pode estar a verdadeira motivação por trás dessa aliança aí sendo costurada pelo PT, beleza? Então eu vou falar aqui de dois cenários, o cenário A e o cenário B, e eu acho que tem algumas coisas aqui que já são bem interessantes, beleza? Então eu já argumentei em vídeos passados que eu achava que colocar o Alckmin como vice do Lula, eu achava que seria uma coisa nem, ou seja, não agregaria nem voto e nem governabilidade à possível chapa do Lula. E convenhamos, o Lula é franco favorito para ganhar em 2022. Eu não acho que eles têm que fazer tanto esforço assim para conseguir uma pessoa importante, digamos assim, para ser seu vice-presidente, como seria o nome do Alckmin. Então eu acho que tem alguma coisa por trás. Eu acho que existem vários outros nomes muitíssimos mais interessantes pensando em vice do Lula se a gente desconsiderar o cenário do governo do estado de São Paulo. Já argumentei aqui que eu acho que seria muito mais interessante pegar alguém do PSD, como por exemplo o Eduardo Paes, como o Calil de Minas Gerais. Eu acho que seriam candidatos muito melhores pensando única e exclusivamente na chapa Lula para a presidência da República. Mas não é só isso que as pessoas pensam, as pessoas também estão interessadas, a meu ver, na candidatura aqui para o estado de São Paulo. E digamos que o Brasil é um país muito grande, muito importante, mas a segunda maior força política do Brasil, tirando o próprio Brasil, é o estado de São Paulo, e é um estado-chave para o PT que nunca conseguiu chegar a candidatura vitoriosa aqui no estado de São Paulo, beleza? Então vamos pegar aqui o cenário A, onde existe a candidatura Alckmin. O Alckmin estaria com aproximadamente 28% dos votos, o Haddad 19%, o França 13% e o Boulos 10%. Eu acho que eu não errei os números, eu acho que são esses mesmos. Agora, se o Alckmin for convencido a abandonar a sua candidatura e ser vice do Lula, que eu acho que é uma coisa bastante interessante do ponto de vista do Alckmin, em termos de ele estar com o ego bastante machucado por causa da humilhação que ele sofreu em 2018 e talvez esse assédio que ele esteja recebendo faça muito sentido para ele. Talvez ele queira se sentir muito importante em achar que ele vai ter um papel histórico muito importante. Mas eu não acho que o Lula e o PT estão interessados no papel histórico dele. Eu acho que estão querendo tapear o candidato Geraldo Alckmin. Beleza? Então, agora no cenário B, vamos ver, olha que coisas interessantes, essa última pesquisa que saiu agora. O Haddad, se não me engano, agora o Haddad estaria com 28% dos votos, o França com 19% e o Boulos estaria com 11%. Bom, agora eu vou pensar um pouquinho como eu pensaria se eu fosse o PT. Se eu fosse o PT, eu gostaria de não prejudicar minha chance de ser eleito presidente da República e ao mesmo tempo conseguir de algum jeito chegar ao governo do estado de São Paulo. O PT poderia chegar ao governo do estado de São Paulo aqui em São Paulo sem necessariamente ter uma chapa única deles. Mas não seria perfeito para o PT se você tivesse dois candidatos com chance de ser eleito? Um deles seria o próprio Haddad, que seria o candidato do próprio PT. Mas caso o Haddad não fosse eleito, governador do estado, ele poderia eleger o França. Claro, não é o melhor dos mundos para o PT, mas ainda é muito interessante. E o que eu acho que pode estar acontecendo é que o PT pode estar tentando, ao tirar o Alckmin da jogada, forçar um segundo turno entre o Haddad e o França. Daí você pode falar, mas e o Senado por São Paulo? Dane-se o Senado. O Senado não é tão importante assim. É muito mais importante para o PT ganhar o governo do estado de São Paulo, até porque é a principal força de oposição ao governo federal, tipicamente é o estado de São Paulo. Basta a gente ver agora a história do João Dória. E eu acho que a gente consegue ver que o Haddad, por exemplo, aqui ganhou 9 pontos percentuais nesse cenário sem o Geraldo Alckmin. O próprio França ganhou 6 pontos percentuais e o Boulos ganhou 1 ponto apenas com a retirada do Geraldo Alckmin. E eu acho que isso daqui seria perfeito para o PT, por quê? Porque o PT ele pode colocar a pecha de radical no Boulos. Fala assim, não, a gente quer governabilidade, a gente quer fazer um governo para frente, um governo bom, né? Um governo pragmático.
se você é louquinho, invasor de terra, tem o Boulos aí, ó. Deixa o Boulos como sendo o boi de piranha da candidatura do PT em São Paulo. E daí, nesse caso, você teria como sendo os dois mais bem colocados a candidatura do Haddad e a candidatura do França. Daí você poderia se perguntar, será que existe espaço aqui no estado de São Paulo para conseguir dois candidatos de esquerda para o governo do estado? E eu diria que talvez sim. Por que talvez sim? Porque o França, apesar de ser um cara do PSB, ele é um cara bastante versátil. Ele poderia perfeitamente ser um candidato centrista. Ou seja, ele tem muito mais apoio das forças de segurança, como por exemplo a PM de São Paulo, do que o próprio Alckmin. Então o França, ele é um cara bastante kamikaze. Então poderia haver a possibilidade do PT estar interessado em forçar um segundo turno entre o França e o Haddad sendo candidato da esquerda, não da extrema esquerda, a extrema esquerda eles vão colocar a pecha no Boulos, e colocar o França como sendo o principal candidato. E seria um jeito muito fácil de tirar o PSDB do governo do estado de São Paulo, que, convenhamos, é a segunda maior força política fora a presidência da República, beleza? Então eu acho que esse xadrezinho aqui faz muito mais sentido do que falar que você está interessado numa frente ampla, governabilidade, que você quer construir pontes, diálogo, e por isso você está chamando o Alckmin, um adversário histórico do PT, para ser seu vice. Eu não engulo essa história. Eu acho que o pano de fundo dessa história toda de querer o Alckmin como vice é tudo por causa do governo do estado de São Paulo. E eu acho que, olhando essa última pesquisa, algumas coisas ficam um pouco mais claras. Se o PT conseguisse forçar o segundo turno entre o Haddad e o França, para ele seria o melhor dos mundos. Porque o França, por mais centrista que ele possa ser considerado, ele não é um tucano. Ou seja, ele vai estar muito mais alinhado ao PT do que o possível governo, sei lá, Alckmin, o possível governo do Garcia, o possível governo do Tarcísio, sei lá. Tem vários outros candidatos aqui e você perceba que todos eles são candidatos de centro ou de esquerda. O Alckmin é o único cara que você pode falar que é um cara mais de direita do que um cara mais de centro-direita, beleza? Mas olha que fenomenal ficaria para o PT se eles conseguissem forçar isso. Assim, eles sacaneiam o PSOL, eles sacaneiam, de certa forma, o PSB e ainda conseguem só ter vitória, ou Haddad ou França. Que mundo maravilhoso seria para o PT se conseguisse colocar o segundo turno aqui em São Paulo como sendo Haddad versus França. Eu acho que é isso que o PT tem em mente, pelo menos é isso que eu falaria para ele fazer, caso eu fosse consultado e eu não tivesse valores e ajudasse o PT. Beleza? É isso aí, qualquer coisa é só comentar aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.